Assista agora um programa especial. Veja a Ponte. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Intrigas e contendas queremos evitar, em paz nós desejamos teu culto celebrar, pois sendo resgatados por ti, ó Salvador, queremos ser unidos por um fraterno amor, humildes perdoando as faltas de um irmão, os fracos ajudando com branda compaixão. Jesus, querido mestre, ensina-nos a amar, seguindo teu exemplo perfeito e singular. Oh, quanto carecemos do auxílio teu, Senhor, a fim de que vivamos unidos em amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Aquilo que pediste em nós se cumprirá, e assim o mundo inteiro a ti conhecerá. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus
vamos dar seguimento ao tema que temos estudado, que são os 10 mandamentos. E quero pedir aos irmãos para nós lembrarmos do texto de Êxodo no capítulo 20, quando nós temos aqui este conjunto de mandamentos que foram dados por Deus no momento alto da história, especialmente do povo de Israel. E estes mandamentos foram confundidos na sua interpretação, e nesta noite, além de olharmos o capítulo 20 de Êxodo, que nós já temos lido várias vezes, eu quero pedir para que vocês abram suas Bíblias agora no livro de Mateus, no capítulo de número 17, Mateus capítulo 17, nós temos um momento aonde Jesus, homem, ele é transfigurado, e os discípulos estão com ele no monte, e eles veem Jesus, assim como Daniel tinha visto há mais de 800 anos passados, e os discípulos ficaram boquiabertos. Veja o que aconteceu, capítulo 17, 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Então apareceram diante de Jesus Moisés e Elias, falando com Jesus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ou de quem me agrado, a ele ouvi. É isso, quero destacar com os irmãos este verso 5. Deus se manifesta neste momento glorioso, nessa teofania, quando Jesus está ali, transfigurado. Quando aparecem Moisés e Elias, e os discípulos estão ali, sem saber o que dizer, o que fazer, inclusive mais tarde eles vão desmaiar, e aí diz a palavra que aparece essa voz do céu: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ou de quem me agrado, a ele ouvi. Que Deus aplique essa palavra em nosso coração, e o nosso tema desta noite é Jesus, nós e os 10 mandamentos. Jesus, nós e os 10 mandamentos. Oremos ao Senhor. Obrigado, Deus maravilhoso, por esta oportunidade. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs, pela bênção que temos de estarmos reunidos aqui em culto, em adoração, em louvor ao Senhor, que é digno de toda adoração e de todo louvor. Ó Deus maravilhoso, a tua palavra é difícil e quase impossível de ser compreendida sem termos o código. E o código para compreendermos a palavra é Jesus Cristo. Ó Deus, que todos nós que já entendemos Jesus Cristo possamos crescer no entendimento. Como diz a tua palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Assim, Jesus, amplia nesta noite o nosso conhecimento, que nesta noite a tua palavra provoque mudanças, provoque atitude de mudança, atitude de
obediência, de conserto de vida, de tomada de atitude. Senhor, ó Deus, quantas vezes que a tua palavra já nos impactou, e isso mudou totalmente. Por isso eu te imploro mais uma vez, fala conosco para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. Jesus, nós e os 10 mandamentos. Eu acho interessante que aqui, por exemplo, lá no dia do milagre do vinho, quando faltou o vinho, Maria, a mãe terrena de Jesus, Maria disse: fazei tudo o que ele vos mandar. Então a mãe diz: fazei tudo o que ele vos mandar. E o pai está dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Por que estamos destacando isso nesta oportunidade, nesta noite? Estamos destacando isso porque nós, como servos de Deus e como pessoas nesta terra, nós passamos por muitas incompreensões, ou seja, temos dificuldade de compreender a palavra de Deus. O ser humano tem essa dificuldade. Então, quando Jesus veio à terra 2000 anos passados, existia uma certa confusão sobre a interpretação e aplicação à prática da palavra de Deus. Às vezes o ser humano pega os 10 mandamentos e diz assim: olha, eu vou escolher 6 e vou guardar estes 6, os outros não. Bem, os 10 mandamentos são um conjunto, não é uma opção. Deus deu para que fosse guardado, e quando você quebra um, você quebra os 10. E aí, nessa tentativa de interpretar, qual é a confusão das pessoas? Por exemplo, os judeus, os rabinos, os estudiosos, diziam: bem, é verdade, bem mais tarde Deus deu os 10 mandamentos, mas antes de Deus ter dado os 10 mandamentos, Deus deu as 7 leis de Noé, as 7 leis que Deus deu a Noé assim que ele saiu da arca. E aquelas 7 leis são leis universais. Então os judeus diziam: bem, os 10 mandamentos são para nós, e os outros homens, os gentios, as outras pessoas, vão guardar, observar as 7 leis de Noé, que são ali chamadas de leis universais. Que leis são essas? Veremos daqui a pouquinho. Bem, os judeus, querendo interpretar bem os 10 mandamentos, eles foram criando normas. Já viu uma Constituição que tem um artigo, e aí vai tendo os parágrafos, e vai. Os judeus, para interpretar alguns destes mandamentos, eles escreveram vários outros. A intenção era boa, mas acabou trazendo peso para as pessoas. Por exemplo, eles diziam: durante um sábado você só pode andar o caminho de um sábado, que significava você iria jogar uma pedra, e aonde aquela pedra fosse, então você poderia andar até a distância daquela pedra, e você não estaria quebrando o sábado. Então foram colocando vários preceitos, como nós veremos no decorrer desta noite, quando eles, por exemplo, interpretaram a lei, dizendo: olha, eu devo honrar o meu pai e a minha mãe. Agora, se eu disser que tal coisa que eu tenho é corbã, está consagrada a Deus, esse meu carro, essa minha casa, estes meus animais, é corbã, pertence a Deus, então eu não posso dar estes bens para ajudar o meu pai e a minha mãe. Então foram vários mandamentos que foram criando, e quando Jesus chegou, havia então uma repulsa,
uma rejeição, assim como existem algumas denominações hoje, chamadas de denominações extremadas, que os filhos daquela denominação não quer continuar naquela denominação. Não é porque por coisas que Deus exige, é coisa que aquela denominação colocou, um peso além da conta, um peso que a Bíblia não exige, que Deus não exige, mas que pessoas colocaram. Então é um resumo de pelo menos 613 preceitos. Imagine o que é. Guardar e observar os 10 já não é fácil. Imagine o que é colocar então 613 destes preceitos aí traduzidos, né, para o dia a dia do povo de Deus, e aí querendo puxar lá da Torá, e a Torá baseada especialmente nos primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco e outras partes. Mas o fato é que havia então esta confusão, e aí na sequência os mandamentos de Cristo. Quais são os mandamentos de Cristo? Jesus vai dizer, por exemplo, lá em João 14, 23, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele, e viremos a ele, e faremos nele morada. É o versículo do meu coração, guarde esse texto, João 14, 23. Então, havia uma certa confusão na interpretação destas leis. Por exemplo, as 7 leis de Noé. Você já ouviu falar sobre estas 7 leis de Noé? Sabe quais são? As chamadas 7 leis universais. As 7 leis são essas aqui. Vamos dizer juntos comigo? Vamos lá? Não praticar idolatria, não blasfemar contra Deus, respeitar a vida humana, respeitar o direito alheio, respeitar a família e o casamento, respeitar os animais, estabelecer tribunais. Então estas são chamadas 7 leis universais, as leis que foram estabelecidas antes dos 10 mandamentos, segundo os rabinos, segundo os estudiosos. Quando a gente vai olhar estas 7 leis de Noé, elas estão, por exemplo, elas cabem dentro dos 10 mandamentos. Mas não tem aí, por exemplo, honrar pai e a mãe. Mas tem respeitar a vida humana, tem respeitar a família, o casamento. Então, os outros 10 mandamentos estão, aliás, os 10 mandamentos cabem. Então, não tem nenhum mandamento aí que, vamos dizer, fira os 10 mandamentos. E poderíamos dizer que os 10 mandamentos, então, é uma forma mais abrangente desta lei que teria sido dado para Noé no passado. Isto está na Bíblia? Isto é a tradição que diz que estas são as leis universais e que existem os 10 mandamentos que Deus deu para o seu povo no Egito, e o seu povo do passado é o seu povo hoje, a sua igreja, que Cristo fundou a partir dele, como um judeu fundou o cristianismo, fundou então o evangelho. E nós vamos ver que tem diferença entre o cristianismo e o judaísmo. Bem, o que é que Jesus faz com os 10 mandamentos? Jesus chega, uma das primeiras coisas que Jesus faz é resumir aqueles 10 mandamentos em apenas 2. Eu gosto de Jesus, o mestre, o pedagogo dos pedagogos. Olha que capacidade de síntese. Como é que ele traduziu estes 10 mandamentos em apenas 2? A primeira tábua, ele coloca então: ame o Senhor, o seu Deus. De que forma? De todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Então é um tipo de amor que nós, na nossa linguagem humana, não podemos compreender. E aí, a outra tábua, Jesus também resume
estes outros 6 mandamentos em apenas um mandamento. O amarás ao teu próximo, aí foi colocado, né? Ame os outros como você ama a você. Meus amados irmãos, o grande problema é o eu, porque eu fui ferido, porque os meus direitos, porque eu. Então o Senhor diz: você quer cumprir estes outros 6? Apenas se coloque no lugar do outro. O que você quer para o outro, o que quer que os outros façam com você, tome a dianteira, tome a iniciativa e faça. Que coisa gloriosa e que maravilhoso exemplo Jesus nos dá. Agora, queridos irmãos, quando Deus dá os 10 mandamentos, Ele já dá estes 10 mandamentos com uma certeza: o ser humano é incapaz de alcançar este patamar. O ser humano jamais conseguirá amar a Deus como ele merece e espera ser amado, e jamais amará o próximo como ele ama a si mesmo, porque vem o egoísmo. E aí a palavra de Deus vai nos dizer, por exemplo, no Salmo 14, versos 2 e 3, lá do céu o Senhor Deus olhou para a humanidade a fim de ver se existia alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore, mas todos se desviaram do caminho certo e igualmente são corruptos, não há mais ninguém que faça o bem, não há nem mesmo um só justo, nem mesmo uma só pessoa. Salmo 14. Vamos entender, não há um justo, nem um justo sequer. O ser humano, ele se esforça, mas dizemos que é como você vai fazer um bolo, e você coloca naquele recipiente todo tipo de ingrediente da melhor qualidade, o chocolate, o leite, o coco, e você vai colocando então o que mais ali, a manteiga, a farinha, vai colocando tudo, está maravilhoso, mas aí você colocou um ovo podre. O que é que acontece com todos aqueles ingredientes? Apodreceu tudo, perdeu todos os ingredientes. A lei é assim, o pecado é assim. Você tenta, como quem está construindo uma escada, construindo, mas de um momento para outro, seja pelo olhar, seja pela palavra, seja pela atitude, um degrau quebra, e quebrando um degrau, você quebrou toda a escada. Assim o ser humano passa a vida toda tentando, e jamais conseguirá agradar a Deus. Diz a Bíblia: as nossas boas obras de justiça são como trapos de imundície diante de Deus. E quando dizemos isso, vem uma pergunta, a pergunta é: mas por que, se Deus sabia que o homem jamais poderia cumprir os mandamentos, por que Deus deu os mandamentos? Por que Deus deu a lei? O que você responderia, irmã Janice? Como? Para que ele deu esses 10 mandamentos? Meus irmãos, os 10 mandamentos, pastor que pregou semana passada aqui, diz que funciona como um espelho, é para mostrar o seu pecado. Os 10 mandamentos funcionam como aquela máquina de raio-x. Você estava numa caminhada e no meio do caminho você tropeçou, você caiu. E aí você começa a sentir dor. Mas o que aconteceu?
Dizem os entendidos que você não deve mover a pessoa que foi ali, sofreu um acidente. Por que não deve mover? Porque pode ter quebrado alguma parte. O que fazer? Está doendo muito, mas é o quê? Uma luxação? Chegou a quebrar? Bem, é preciso ir até a máquina, até o raio-x. E o raio-x então vai detectar, de fato, houve fratura. Agora, a máquina apenas vai mostrar que houve fratura. Passar pelo raio-x vai diminuir a dor? Passar pelo raio-x vai ali trazer restabelecimento, vai curar? Não. O trabalho da máquina é dar o diagnóstico. O trabalho da lei, os 10 mandamentos, é o raio-x para mostrar que eu e você jamais conseguiremos alcançar o padrão exigido por Deus. O primeiro objetivo, então, dos 10 mandamentos é mostrar que você, que eu, que nós, jamais conseguiremos guardar, nenhum homem guardou, Moisés não conseguiu e ninguém conseguirá. E para que Deus faz isso? Para passar em nossa cara de que somos incapazes? Não. Da mesma forma que Deus apresentou os 10 mandamentos, que Deus fez então este raio-x e diz: você é pecador, todos pecaram, estão afastados da glória de Deus. Também da mesma forma, Deus apresenta, além de apresentar o diagnóstico, Deus, ele oferece o remédio. Podemos ouvir um glórias a Deus por isso? Não existe 1000 remédios, como a nossa vacina aí da Covid, vários grupos que estão oferecendo, e aí você diz: não, eu prefiro deste laboratório daquele tal país, e você diz: não, eu prefiro daquele outro. Para ir para o céu tem apenas uma vacina, apenas um remédio, e o remédio é Jesus. J jamais, E estarei, S sozinho, U, S segundo, jamais estarei sozinho um segundo sequer. Jesus. Então os homens fizeram confusão. Veio então Jesus. E meus amados irmãos, por que devemos ouvir a Jesus? Porque assim como nos dias de Jesus, há 2000 anos, já existiam mais de 600 religiões diferentes. Hoje, são mais de 20.000 denominações, as principais placas. A quem seguir? Por que seguir a orientação de Jesus? Porque Deus, o Pai, que deu os 10 mandamentos, que mandou Jesus, Deus, o Pai, diz: a Ele ouvi. A Ele ouvi. Meus amados irmãos, o grande problema da humanidade é que rejeitou e rejeita o remédio de Deus.
Lamentavelmente, os judeus, que são a raiz de onde Jesus, da família humana que Jesus nasceu, lamentavelmente para eles, e dou graças a Deus porque dentre eles tem muitos e muitos que se converteram, os cristãos, os judeus messiânicos, temos amigos e missionários nossos que estão lá e que estive lá com eles em Israel. Porém, é lamentável saber que grande parte deles não reconhecem Jesus como Deus. E eles dizem, bem, desde Adão até hoje não existe nenhum homem divino, portanto, se Jesus foi homem, não pode ser divino. E eles dizem, bem, nem os grandes, Abraão, Noé, nenhum deles foram divinos. Nós não aceitamos uma divindade, nós cremos numa teocracia. A intenção é boa. Eles se esquecem que Deus Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas, mas um Deus só. E este Deus único, aquele que disse façamos, aquele Deus glorioso que desceu a esta terra, se fez homem para nos dar o presente da vida eterna. Então nós choramos por eles que tiveram ali as primeiras palavras e que rejeitaram, e choramos por tantos que ainda hoje veem em Jesus no máximo um grande homem da história. Pensam apenas no Jesus homem, apenas no Jesus histórico, que um dia viveu nesta terra. Sim, eles têm Jesus como um Tiradentes, Jesus como um homem importante da sociedade, um herói, um profeta, mas não como o Deus, não como o Salvador. Eles rejeitam a natureza divina de Jesus. Meus amados irmãos, rejeitar o remédio de Deus, tentar alcançar a vida eterna pelo próprio esforço, faz parte da loucura humana. E meus amados, mais uma vez eu pergunto, por que ouvir e seguir a Jesus? Por quê? Ao invés de seguir os mais de 600 acréscimos, por que não seguir as orientações do budismo, do islamismo ou qualquer um outro, do próprio judaísmo? Porque Jesus é o único homem que já existia antes de nascer, ele é Deus. É o único homem que entrou no mundo sem pecado, é o único homem que viveu no mundo sem pecar, é o único homem que ressuscitou depois da morte, é o único homem que voltará para nos buscar, para vivermos com Ele para todo sempre e sempre. Por que ouvir Jesus? Porque o próprio Pai disse, este é o meu Filho amado, a Ele ouvi. Meus irmãos, ao longo destes anos, Jesus mesmo já se apresentou muitas vezes e tem se apresentado para judeus, para islâmicos, quantos que contam seus testemunhos, assim como Jesus se apresentou no meio do caminho para Saulo, Jesus tem se apresentado para muitos ao longo dos séculos. Meus amados irmãos, quando pensamos Jesus, nós e os 10 mandamentos, quero relembrar aos irmãos algumas coisas que são cruciais. Lembre-se, primeiro, Jesus foi o único homem
que satisfez as exigências da lei. Primeiro, Jesus, ele respaldou os 10 mandamentos. O problema de Jesus nunca foi contra os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados por Deus, é a lei moral de Deus, continua valendo ainda hoje, como referência para mim, para que eu olhe, veja que eu com a minha força não consigo, Ele conseguiu por mim, e eu vou me esforçar para colocar esta lei moral de Deus na minha vida. O meu alvo é ser mais parecido com Jesus. Como? Amando a Deus acima de todas as coisas. Como? Não deixando, não adorando outros ídolos. Vocês lembram? Quando Satanás disse, tudo te darei se você prostrado me adorar. O que foi que Jesus respondeu? Só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestará culto. Então, nosso Jesus é o nosso modelo de como guardar, como preservar, como buscar ser mais parecido com Jesus, que é ser parecido com o próprio Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então, primeiro Jesus respaldou os 10 mandamentos. Como foi que ele respaldou os 10 mandamentos? Por exemplo, vocês se lembram desta passagem aqui de Mateus 19? Aproximou-se de Jesus um jovem, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Jesus disse para ele, por que me chamas bom? Não há um só bom, há um só, não há bom senão um só, que é Deus. Se queres porém entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele perguntou, quais mandamentos? Deu uma de João sem braço, quais mandamentos? Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho. Veja que Jesus começa aqui, do quarto mandamento, do quinto mandamento para frente, né? Vai para frente, o não matarás, respeite a vida das pessoas, não adultere, seja fiel, não roube as coisas que a pessoa tem. E aí então Jesus, olha, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus resume aí. E o que é que o jovem responde? Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Por que o jovem disse isso? Porque estava longe de Deus. Quando a gente está longe de Deus, acha que obedece. Quando chega mais perto, percebe que não é assim. Mas o que eu quero destacar aqui é Jesus respaldando os 10 mandamentos. Você quer ser perfeito? Você quer entrar no céu pelo seu esforço? Guarda os mandamentos. Agora, o ser humano jamais conseguirá pela sua força, pelo seu mérito. Então Jesus pagou este preço. Então colocamos aí, olha, primeiro Jesus respaldou os 10 mandamentos, conversando com aquele jovem. Jesus, ele clarificou. A aplicação é para hoje ainda, como aplicar os 10 mandamentos. Jesus ampliou. Como foi que Jesus clarificou e como foi que Jesus ampliou? Vamos ver aí, Mateus 15. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Onde está isso? Faz parte daqueles preceitos. Ele, porém, respondendo, disse, e vocês, por que transgridem também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem ao seu pai, nem à sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus.
Então veja só que aqueles que vieram estavam querendo colocar sua tradição, o seu tradicionalismo, que é coisa que homens criaram, mas que não está na Bíblia, acima do mandamento de Deus. E Jesus diz: por que vocês se apegam mais à tradição dos homens, ao invés de obedecer à lei de Deus? Viu aquilo que eu falei? Que consagram um bem ou os bens que tem, tudo que eu tenho pertence a Deus. Aí o pai vai lá: olha, eu estou passando uma necessidade, uma precisão. Ah, pai, infelizmente eu não posso, porque tudo eu consagrei para Deus. Arte diabólica. Olha que estratégia o ser humano usa. E continua Jesus respaldando, Jesus ampliando, e Jesus indo além. Olha agora a sequência do eu, porém, vos digo. Mateus capítulo 5. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas eu vos digo que quem matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo, e qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então Jesus, ele vai mais além. Olha, matar não é apenas tirar a vida, matar é ficar com raiva, matar é riscar do teu vocabulário. Existem várias formas de matar. E adulterar não é somente a prática do adultério em si, é o olhar, é o pensamento. Então Jesus está ampliando e continua nessa sequência. Jesus diz: olha, eu não vim para destruir, mas para cumprir. Jesus foi o único homem que cumpriu os 10 mandamentos. Podemos ouvir mais um glórias a Deus? Ele cumpriu por mim. Ainda no capítulo 5: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, não vim excluir, mas vim cumprir. Porque na verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou tio da lei se omitirá, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus, e aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não for além da justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. E aí, meus irmãos, uma experiência que me marcou, eu já compartilhei com os irmãos. Quando lá pelos anos de 82, eu estava querendo ser mais agradável a Deus, e eu passava noites de oração na igreja, e eu estava achando que a igreja batista era insuficiente nos seus ensinos, e me mostraram e me ensinaram e me induziram, bem, de forma eu estava achando que a igreja batista era fraca e ela não tinha o Espírito Santo, e eu, para ser um crente mais agradável a Deus, eu precisava ir para uma igreja que tivesse o batismo no Espírito Santo. E chegou um dia que eu disse para minha mãe: a partir de hoje eu não vou ficar mais na igreja batista. E quando eu estava neste processo de ir para uma igreja que dizia ter o Espírito Santo, chegou na nossa cidade um homem do exército, um homem muito capaz, muito estudado, e este homem conseguiu um contato de um jovem da nossa igreja, e este homem arrebanhou um grupo de 5, 6 jovens e levou para trás de uma loja a loja comercial, vendia guarda-roupa, móveis e assim por diante. E este homem ensinava, e ensinava, e ensinava, ensinava, dizendo que teríamos que voltar a guardar os 10 mandamentos, especialmente guardar o sábado,
E este homem começou a dar uma surra nos jovens principais, na liderança principal da nossa igreja, primeira igreja batista da nossa cidade. E já tinha uns 2 domingos que estávamos todos achando que estávamos errados como batistas e tínhamos que ir para aquela tal igreja, a igreja adventista. Era uma angústia. E agora, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Não posso ficar na igreja batista porque não tenho o Espírito Santo. Se eu for para esta outra igreja, que é a Assembleia de Deus, lá tem o Espírito Santo, mas não guarda o sábado, e o homem está dizendo, está aqui mesmo, o homem está mostrando. Éramos todos neófitos, tínhamos boa vontade. Naqueles dias eu saía pelas fazendas para pregar o evangelho, e nessas saídas, fui na casa de um irmão da nossa igreja, em uma das fazendas onde tínhamos a congregação, e lá chegaram 2 destes, e estes 2 me deram uma surra de Bíblia. Olha aqui, ó, maldito é quem não guarda a lei. E meus irmãos, eu saí daquela casa sem condição de continuar, e Deus conhece o nosso coração. E eu saí dali, e eu dizia para Deus apenas no coração, porque ao meu lado estava o meu irmão Gilberto, e ele tentando me confortar, me consolar, pela surra que eu tomei. E enquanto eu estou dizendo, Deus, eu vou desistir porque está todo mundo errado, na igreja batista não tem o Espírito Santo, na outra tem o Espírito Santo, mas não guarda o sábado. O que eu vou fazer? E eu naquele choro e naquela angústia, dizendo, Deus, eu estou desistindo, eu estou jogando a toalha, estou numa confusão doutrinária. E pela misericórdia de Deus, eu ouvi a voz que disse a mim, eu cumpri para você não precisar cumprir. Meus irmãos, aquela voz, aquela palavra foi um seminário, porque os meus olhos se abriram. Eu entendi, na mesma hora voltei para mostrar para aqueles tais, que quem estava dizendo, este homem é maldito porque não guarda a lei, eram os fariseus dizendo que Jesus era maldito, porque eles diziam, Jesus está quebrando a lei. Jesus cumpriu por mim, eu jamais poderei cumprir. Eu preciso estar em Jesus, e agora estando em Jesus, eu vou procurar fazer o meu melhor, não para merecer a minha salvação, mas porque eu quero ser mais parecido com o meu Jesus. Eu quero ser mais agradável, por isso eu vou amar a Deus com todas as minhas forças. Como fazer isso? Olhando para Jesus, o meu exemplo. Eu vou amar o meu próximo. Como fazer isso? Olhando para Jesus, o meu exemplo, que está indo num caminho, que está preocupado, está cansado, mas ele para socorrer a vítima, que toma bofetadas, mas diz, Pai, perdoa-lhes. Farei isso e cada vez mais, não para merecer, mas porque Ele é digno de que eu procure ser mais parecido com Ele. Portanto, queridos irmãos, é maravilhoso esta palavra, eu não vim destruir, eu vim cumprir. Jesus cumpriu porque Ele sabia que eu e você não podemos cumprir. E eu quero nesta noite, partindo para os momentos finais, relembrar dentre os mandamentos, um antigo, mas sempre atual. O primeiro, dentre os que vem com uma expressão negativa, o 5º mandamento, o 6º mandamento, não matarás. Não matarás. Vocês se lembram, meus irmãos,
que na primeira família, os dois irmãos, sem televisão, sem videogame, sem influência exterior, humana, já com a influência satânica, que quer roubar, matar e destruir. Então Deus é um Deus vivo, criou uma igreja viva, e Ele espera que nós vivamos e sejamos promotores da vida. Aqueles dois irmãos, um tirou a vida do outro. De lá para cá, meus irmãos, não tem faltado pessoas para matar. Neste tempo de pandemia, como vimos na nossa célula no dia de ontem, como a violência tem aumentado, como lamentavelmente homens covardes têm tirado a vida de suas esposas ou de suas companheiras ou de mulheres. Quando nós olhamos no mapa mundial neste momento, o que não falta são pessoas matando e morrendo. Quando pensamos numa noite como essa, o que não falta são pessoas tirando a vida de outros, não só daqueles que já estão há mais tempo vivendo, como o aborto, que tem sido uma ferramenta nas mãos do diabo para trazer tristeza a Deus. Aquele mandamento tão antigo, respeite a vida, não matarás, que aqueles dois primeiros irmãos, um tirou a vida do outro, assim tem sido ao longo da história da humanidade. Jesus, nós e os 10 mandamentos. Foi para ontem, é para hoje, e como Jesus disse, nenhum tio vai cair. A lei moral de Deus continua sendo para nós praticarmos. Vejamos esta última tela, o que diz essa palavra. Podemos ler juntos? Vamos ficar de pé e ler juntos? Os que estão em casa aí, leiam conosco, acompanhe esta leitura. Todos juntos? Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós olhemos para Jesus, o nosso irmão mais velho, que cumpriu, o nosso irmão mais velho que mandou e espera que nós também cumpramos, pois ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, e viremos para ele e faremos nele morada. Que seja um alvo para cada um de nós. Amém. Vamos orar, logo depois cantaremos nossa última música desta noite, rendendo glórias a Deus pela sua vida, meu querido irmão, querida irmã, aonde quer que você esteja nesta hora, e todos vocês que estão aqui neste momento, meus irmãos, que o Senhor nos anime até chegar o grande dia. Oremos.
Pai eterno, Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Obrigado, Jesus, porque embora os homens façam confusão, embora os homens rejeitem ao Senhor, embora os homens busquem outras alternativas, o Senhor tem sido paciente, longânimo, dando oportunidade a todos nós, a que busquemos obedecer a orientação, os mandamentos, os ensinos do Senhor. Nos ajuda, Pai, a fazermos a nossa parte, porque nós oramos, Senhor, confiados no Senhor. Obrigado, Deus, pelos pedidos que foram feitos nesta noite. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que se apresentam diante de Ti nesta hora. Contempla, Jesus. Estende a Tua mão de cura, de milagre, a Tua mão de maravilhas, pois nós oramos cheios de gratidão, cheios de confiança e pedindo ao Senhor, continua nos conduzindo, pois oramos no Teu nome, para a Tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém, Pai. Muito bem, de pé como estamos, vamos cantar nossa última música de louvor ao nosso Deus. No nosso programa, diz que nós vamos cantar novamente o hino 236, Sim, com certeza, meu Senhor, aqui está. Atos 10, 33 diz: agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Nós acabamos de fazer isso, de ouvir a palavra de Deus e de sentirmos assim a presença do nosso Deus em nosso coração. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder refletido em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. A Ponte.